vai tomar o seu lugar, vai se sentar. Existem cultos que a gente presta ao Senhor, que de fato o Senhor nos faz perder as palavras. E eu creio que nessa noite, para você, para mim, para aqueles que estão aqui, estão desenvolvendo aí um tempo até de não saber o que dizer para Deus. Às vezes a gente não tem nem o que falar, mas o Senhor, Ele é o Deus que conhece o nosso pensamento, e mesmo quando a gente não consegue falar, o Senhor, então, Ele sonda o nosso interior, e ainda assim Deus fala conosco de maneira poderosa. Talvez nessa noite você ainda não conseguiu falar, mas Deus está aqui e Ele sonda o seu coração. E o que eu creio é de que o Senhor que está aqui é o Senhor que vai completar a obra neste lugar. Ontem conversava com o Daniel e tive a oportunidade de hoje pela manhã ser ministrado pela palavra de Deus através da vida do nosso irmão Daniel, e quem esteve pela manhã aqui foi abençoado, quem esteve pela internet também recebeu a palavra. E ontem nós estávamos conversando, eu levei ele no gabinete para conversar, porque nós estamos falando de um culto de família, e eu queria saber dele como é que estavam as coisas, estava tudo ok para ele. A Aline tinha me passado uma divisa, e eu sempre fujo das divisas de congresso, porque eu sei que alguém já vai pregar nessa divisa. E eu falo assim, então Deus me leva um caminho que vai chegar no mesmo objetivo, mas em um texto que a gente vai trabalhar em outras abordagens. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não vou na divisa que me passaram, porque eu tenho certeza que o Daniel vai na divisa que me passaram. Só que, para minha surpresa, o Daniel não foi na divisa que passaram para ele. Daniel, então, ontem falou assim, pastor, eu vou pregar no texto de 2 Reis, capítulo 4. Quando ele falou 2 Reis 4, eu gelei, porque é o texto que nós vamos meditar agora também. E eu falei, Senhor, não tem para onde fugir quando o Senhor quer falar aquilo que o Senhor quer falar. Nessa noite nós vamos ler o mesmo texto que pela manhã foi lido. Sabe por quê, querido? Tem gente aqui que tem que ouvir pela segunda vez para entender o recado de Deus. E tem gente que vai ouvir pela primeira vez e vai sair daqui atento, porque Deus vai orientar você dessa maneira. Então abra sua Bíblia em 2 Reis. Nós faremos a leitura desse texto mais uma vez. E como Deus é poderoso e manifesta a vontade dele, mesmo quando a gente não se comunica com as pessoas, Deus ainda trabalha. É sobre esse tema que eu quero pensar com você. Tenha fé e obediência. Não é o fim. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva desse texto. Tenha fé e obediência. Não é o fim. Vamos ler o texto então, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, querido? Você crê na palavra de Deus? Vamos orar. Senhor, nessa noite nós dizemos que nós cremos na tua palavra.
Mas se existe alguém aqui, Deus, que ainda não tem essa convicção, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor é quem convence o homem, então convença o homem, a mulher, aquele que entrou aqui, que ainda precisa de ter o encontro real com Deus da palavra. Eu sei, Deus, que existem pessoas aqui que já te conhecem, mas que o Senhor também vai falar com essas pessoas. Então, Pai, completa a tua obra nessa noite no nosso coração, para que saiamos daqui certos de que o Senhor é Deus que fala, e quando fala, algo acontece. É a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, existem famílias, e diga para mim, com toda sinceridade, existe alguma família que não enfrenta crise? Existe alguma família aqui que não passa por dificuldade? Não passa por luta? Que tem hora assim que dá vontade de esganar um dentro de casa, assim ou não? Né? Às vezes tu olha pro filho e fala assim, rapaz, Deus é quem me dá a paciência. Porque se ele me desse força, eu te pegava. Né? Às vezes a gente pede a Deus paciência, porque se der força, a gente vai para onde não tem que ir. Existem situações que a gente olha para a esposa e fala assim, olha, sangue de Jesus tem poder. Só o sangue na tua vida, mulher. Aí tu fala, na tua também, camarada. Porque se não for o sangue na nossa vida, a gente não consegue nada. Irmãos, família é lugar que enfrenta desafios diversos. Todo dia uma família enfrenta um desafio diferente de outra família. Às vezes os desafios se batem. Quando a gente senta para conversar com um homem e faz uma roda só de homem para conversar, e não é a roda dos escarnecedores, porque lá a gente não fala mal das mulheres, a gente só conversa e comenta algumas coisas, a gente vê de que os problemas dos casais, dos lares, são todos iguais. Quando as mulheres também sentam para fazer a rodinha delas, que não é dos escarnecedores, elas também compartilham as lutas que elas enfrentam, e eu acredito que isso é algo até que no comunhão a gente desenvolve, a gente compartilha a luta ali, e ora ali, vai para casa e ora por aquele pedido. Mas a gente percebe de que em muitos momentos as famílias enfrentam crises, e às vezes crises existenciais. Quantos casais são casados e são novos e já pensam em se divorciar por conta da dificuldade, da crise, do momento que alcançou esse casal. A verdade é de que a luta, ela alcança um casal que já tem 70 anos de casado, como ela alcança um casal que tem um mês de casado. Todos nós enfrentamos dias difíceis em nossa casa. E é interessante perceber de que diante desta realidade, não apenas falando aqui nessa noite para casais, mas para a família, porque você com certeza representa uma casa, você com toda certeza representa um lar, e se eu permitir que você venha aqui em cima, pegue o microfone e fale como está a sua casa, provavelmente você vai falar assim, pastor, vou ficar meia hora falando só de um indivíduo de lá. Mas se eu tiver que falar de todos do lar, eu preciso de um culto inteiro só para falar dos problemas da minha casa. Então, todos nós, queridos irmãos, enfrentamos desafios, momentos em que a gente vive e que olha para a realidade e fala assim, eu não sei nem como resolver isso. Talvez você entrou aqui nessa noite passando por uma situação que você não sabe como resolver. Deus vai te orientar como resolver. No seu lar, Deus pode te orientar como lidar com as situações da sua casa. Como educar os seus filhos, como lidar com as crises do lar, Deus pode trazer orientação a você, se você abrir o seu coração para aquilo que o Senhor quer te orientar. Esse texto, então, de 2 Reis 4, do 1 ao 7, é um texto que fala para nós sobre desafio na casa. Luta, problema. Eu vou preparar um curso para casados aqui na igreja, que será um curso de casados quando a morte separar. Sabe por quê, irmãos? A gente casa, e quem é casado aqui e já está viúvo, sabe de que você não se preparou para esse momento. Você sabia que isso ia acontecer na sua vida. E muitas vezes o luto, ele vai ficando anos e anos, e vida, e a gente não sabe lidar com essa situação. Então, os que estão casados ainda, amarrados aí um no outro, um dia, Deus vai separar vocês. Só Deus vai fazer isso.
e através da morte. Deixa eu perguntar uma coisa para você que é marido, você que é esposa. Você está preparado para Deus separar vocês? Gessilei falou que sim. Quer ficar viúvo? Gessilei quer não. Irmão, você está preparado para Deus levar o seu marido? Mas você sabe que Deus vai levar, não sabe? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você sabe que Deus vai levar o seu marido, se você sabe que Deus vai levar um dia o seu filho, por que você não cuida dele enquanto ele está do seu lado? Por que a gente não valoriza enquanto a gente tem perto da gente? Porque, querido, em algum momento, Deus vai separar você dessa pessoa. E eu quero já começar a abrir um parênteses aqui. Cuide da sua casa, porque um dia Deus vai separar os da sua casa. Ele vai fazer isso. Sua filha vai casar. E ela não vai mais morar debaixo da sua casa. E ela vai te visitar pouquíssimas vezes. E aí os pais ficam muito chateados que os filhos não vão com frequência, como era antes. Não dá para ser, irmão. Ele tem uma família agora. Família agora é o marido que ela escolheu casar. Então, enquanto sua filha não sai da sua casa, ame, cuide, abrace, porque um dia você vai sentir falta disso. Esse texto nos faz perceber de que uma mulher, ela fica viúva. E não chegou para ela um intimado dizendo, olha, tal dia teu marido vai morrer. Simplesmente o marido dela morreu. Assim como talvez alguns aqui já viveram essa experiência de uma realidade de perder aquele que você ama ou estava casado. A morte, ela é uma certeza, e uma certeza de que ela chegará, e ela chegará para todos, e ela chega sem avisar quando ela vem. Eu estou dizendo isso aqui para entrar no que a gente vai trabalhar nessa noite. E o que eu estou dizendo para os irmãos aqui é algo da parte de Deus para você, como família. Cuide da sua casa, porque em algum momento as coisas vão ficar diferentes. Essa é uma realidade. Nós temos algumas irmãs aqui que são viúvas e sabem que a realidade hoje é bem diferente da realidade passada, quando tinham seus maridos, quando tinham seus filhos todos na sua casa. Você que hoje ainda tem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos na sua casa, valorize essa experiência. Valorize essa oportunidade, essa riqueza que é termos a família, a mesa, compartilhando o pão, desenvolvendo da comunhão. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente gasta mais tempo falando o que não deve falar do que valorizando o que deve se valorizar. E em muitos lares tem muita gente, talvez, que está desvalorizando o que deve ser valorizado. E está valorizando o que não deve ser tão valorizado assim. Então, nessa noite, comece a olhar para a sua casa com um olhar diferente. Porque Deus, Ele quer que você cuide da sua casa. A gente, então, entra nesse texto e percebe de que o texto nos apresenta essa mulher viúva vivendo uma crise. E crise essa que é uma crise financeira. Sem condições de pagar os credores ali que estão cobrando uma dívida que ficou para ela pagar. Essa mulher não tem como pagar essa dívida. Então, esses homens, eles surgem com uma intenção. E a intenção é que, já que não tem dinheiro para pagar, a gente leva os seus filhos para que eles sejam o valor da dívida que vocês têm com a gente. Eu acho que Gessilei já compartilhou aqui de uma experiência muito dolorida e difícil quando algumas pessoas chegaram na porta da sua casa para pegar o seu filho, por algo que não deveria ter sido falado e falaram, e era uma mentira, uma calúnia, e Deus desfez todas as coisas. Mas o coração desses pais, com certeza, quando viram um homem chegando para pegar os seus filhos, deve ter se apertado, e apertado muito. Já imaginou, querido, você não tem como pagar a sua dívida, e o camarada chega lá e fala assim, bom, não tem dinheiro, então leva o seu filho, leva a sua esposa, ou leva a sua sogra. Gente, sogra é bênção. Se não tem sogra, tu não tinha mulher. E se não tem sogra, tu não tinha o teu marido. Então, sua sogra é uma bênção, tá? Agradece a Deus pela vida dela, porque através dela tu tem alguém do teu lado. Chega dessa piadinha de sogra. Mas você imagina, irmãos, o credor chega lá, fala assim, é hoje, bora? Vou levar os dois. Ele não falou nem assim, vou levar um
e aí o outro fica contigo. Ele quer arrancar tudo dela. O que ela ainda tinha, que trazia talvez alegria no coração dessa mulher, que eram os filhos, até isso estava sendo roubado dela. Ela já não tem mais um marido, e agora ela está diante de uma possibilidade também de perder a sua única alegria, que eram os seus 2 filhos. E perceba então de que diante dessa realidade, nessa circunstância que essa mulher vive, é muito provável de que essa mulher olhasse para a realidade familiar dela, a realidade dela como mulher, e identificasse de que para ela ali era o fim. Não havia mais solução. Talvez em um momento na mente dessa mulher passou o sentimento, acabou as expectativas, acabou as oportunidades. Mas essa mulher, como foi falado pela manhã, ela se lembrou do testemunho do seu marido, que deu um bom testemunho. E nós ouvimos sobre isso pela manhã. Se você não ouviu, vai no canal da igreja e ouça a mensagem da manhã. Daniel Rocha, você vai encontrar lá esse mesmo texto em uma perspectiva diferente. E a gente viu de que o marido havia dado um bom testemunho àquela mulher. E ela se lembrou do testemunho do marido. E ela recorreu a quem aquele marido servia também. A quem aquele marido ali tinha dado bom testemunho enquanto estava vivo. E ali, querido, quando ela percebeu isso, algo sobrenatural acontece na vida dessa mulher. E eu quero pensar então com você que está aqui nessa noite, nessa temática. Tenha fé e obediência não é o fim. Você pode estar olhando para a situação da sua família hoje. Não é o fim da sua casa. Deus vai fazer algo novo naquele lugar. Você está olhando para o seu casamento, falando assim, eu não consigo mais, eu não quero mais prosseguir. Para com isso. Deus restaura casamentos. Só que nós precisamos nos posicionar da maneira certa, para provarmos do que Deus quer fazer na nossa casa. Então hoje, se prepara, porque Deus vai te sacudir, para você cuidar da maneira certa daquilo que Deus colocou na sua mão. E eu quero pensar então em algumas lições, quando achamos que é o fim da linha. Esse texto nos ensina algumas lições. A primeira dela é de que famílias de fé e obediência, elas enxergam solução no meio da crise. Quem tem fé vê solução em tudo. Irmãos, quem vive pela fé pode estar no olho do furacão, mas consegue ver a mão do Senhor resgatando naquele lugar. Quem tem fé passa por crise, mas enxerga a solução até no meio da crise. E esse texto começa dizendo para nós, do verso 1 ao verso 2, o texto vai dizer, 2 Reis 4, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Perceba, irmãos, ela tem crise, ela tem dívida, ela tem luta, ela tem luto. Mas quando ela se enxerga nesse momento, essa mulher então, ela é alguém que, diferente talvez de muitos aqui, ela consegue enxergar lá no final de que tinha solução para aquela realidade. Você já deve ter ouvido falar de que só não tem solução para a morte. Mas deixa eu te dizer, até para a morte tem solução, é Jesus. Porque a Bíblia diz que ainda que eu morra, eu vou viver, então até para a morte tem solução. Se você crê em Cristo, até para a morte tem solução. Você não morre, você vive em Cristo. É essa a verdade que a Bíblia nos ensina, não é aquilo que o mundo diz. Querido, aquela mulher então vai atrás do profeta. Então ela anda na direção certa e lhe esclarece a situação que ela está vivendo. Não adianta nós enxergarmos a situação se nós não nos movermos. Muitas vezes, em nossos lares, Deus nos mostra o porquê nós estamos em crise familiar. O porquê nós estamos em crise dentro de casa, o porquê o casamento está frio, o porquê os filhos estão desanimados, o porquê a casa não vai bem.
Agora, não adianta saber o motivo, tem que se mover para consertar esse problema. Deixa eu te dizer algo muito importante aqui, para os casados agora. Tem um problema dentro da casa de todo mundo aqui que é o mesmo, e eu vou te dizer qual é. Tem um problema na casa de todo mundo aqui, e é o celular. Tem casados que gastam mais tempo no telefone do que compartilhando com a esposa o seu dia. Tem casados que nem se relacionam mais, porque conseguem se satisfazer com aquilo que não deveria. E tudo isso porque está na sua mão. Não adianta saber qual é o problema, tem que se mover para a solução acontecer. Não adianta saber de que as coisas estão assim e que isso está assim, e aí você vai e vive e continua. Não, querido, hoje dê um basta nisso, ande e se movimente na direção certa. Então, se isso é um problema, tire esse problema do meio do caminho de vocês. Se a falta de diálogo com seus filhos é um problema, então crie momentos de diálogo com seu filho dentro da sua casa e tire esse problema. A gente está terceirizando problemas. E a gente coloca para o outro resolver o problema da minha casa, da minha família. Só que a verdade é, irmãos, que cada um tem o seu problema. Existem filhos que casam e querem trazer o problema da casa agora para a casa dos pais. Pai, mãe, seu filho casou, o problema é dele. Ele tem que resolver os problemas dele na casa dele. Para de querer ficar resolvendo o problema do teu filho, você não resolve nem o seu. A gente precisa entender a realidade de que o nosso lar ele pode estar desestruturado porque estamos fazendo o que não é para fazer. E o que deveríamos fazer, nós não estamos fazendo. E aí a nossa casa, então, ela fica sem uma estrutura. E Deus está mostrando qual é o problema da sua casa. Então, hoje você vai sair daqui e vai solucionar esse problema. Se Deus está te mostrando, mova-se diante dessa situação. Tem coisas, irmãos, que nós sabemos que deve ser feita, mas não tomamos a atitude que deve ser tomada. A pergunta de Eliseu para ela foi: o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O que essa mulher está dizendo é o seguinte, ela está dizendo: olha, Eliseu, deixa eu te dizer uma coisa, e é bem importante que você saiba disso. Não ter nada, e quando ela está dizendo isso, é de que ela não tinha nada suficiente que pudesse pagar aquela dívida. E é isso que ela está falando. A tua serva não tem nada que pode resolver esse problema. A dívida era muito alta e ela não tinha condições. Isso me faz lembrar, irmãos, de que a dívida que eu tinha com Cristo era alta demais. Nada que eu fizesse poderia trazer perdão pelos meus pecados, a não ser o sacrifício de Jesus. Jesus é suficiente para pagar as nossas dívidas. E Ele pagou a dívida do nosso pecado. Para você, querido, estar aqui hoje e ter vida, alguém pagou uma dívida que você nunca poderia pagar, e foi Jesus. Essa mulher entende isso, ela não tinha o que fazer para pagar aquela dívida, e ela traz então essa compreensão nesse diálogo que ela tem com Eliseu. A dívida era alta e uma botija de azeite não era suficiente aos seus olhos para resolver aquela situação. Mas eu quero despertar você sobre isso, porque o que esse texto está nos ensinando é que Deus pode usar o que temos para fazer o que nós não podemos fazer. Deus pode usar coisas pequenas que nós temos para fazer coisas grandes que nós não podemos. Você tem fé? Porque a Bíblia nos orienta de que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus pode mover os montes de um lado para o outro. Se você tiver fé, Deus pode mover as coisas na sua casa. Mas você precisa confiar em Deus e perceber de que Deus quer mover as coisas no seu lar. O texto de João, capítulo 6, do 5 ao 10, ele vai dizer para nós, eu quero ler esse texto com os irmãos. João, capítulo 6, do verso 5 ao versículo 10. Então Jesus levantou os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar,
porque ele bem sabia o que havia de fazer. Deixa eu dizer, grifar para você, Deus sabe o que tem que ser feito, tá bom, meu irmão? Ele não é pego de surpresa, não. Ele sabe o que vai fazer. E aí o texto continua dizendo, Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000 homens. Deus sabe pegar coisas pequenas e fazer coisas grandes. Se você colocar a sua fé no Senhor, Deus move essa realidade para a glória de Deus. Mas você precisa, querido, desenvolver a prática de confiança no Deus que espera de nós hoje, nesse lugar, que coloquemos nele, apenas nele, a nossa fé. Essa mulher, querido, iria aprender naquele dia de que o fim não é determinado pelas circunstâncias. O que parece fim para nós pode ser o começo para o Senhor. Se você está achando que é o fim, Deus está dizendo, eu só estou começando a obra na tua vida. Eu só estou iniciando o que eu vou fazer, não é fim. Para Deus não tem fim, tem começo. E Deus está fazendo algo novo na sua vida nessa noite, nesse lugar. Até nos dias mais sombrios, o Senhor pode nos ensinar alguma coisa. Nos dias mais difíceis que você vive, que você passa, Deus naquele dia está te ensinando algo. Coloque a sua fé no Senhor. Irmãos, a vasilha de azeite nas mãos da mulher não era suficiente para resolver aquela realidade. Mas aquela vasilha de azeite nas mãos do Senhor era suficiente para Deus agir. Que você entregou aqui nessa noite, na mão daquele que pode fazer, você vai ver Deus fazer. Se você confiou e depositou no Senhor a sua confiança, você vai provar de um Deus que faz o que você não pode fazer com o que você tem nas suas mãos. Por isso eu quero te perguntar, nessa noite, qual o tamanho da sua fé? Querido, o quanto você de fato confia de que Deus é um Deus que pode mudar essa situação? Onde você, querido, tem depositado a sua confiança? É interessante perceber, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Em Mateus capítulo 17, 20, e eu acabei de narrar para os irmãos, o texto diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, ele irá. Nada será impossível para você. Como está a sua fé nessa noite? Você tem sido um crente que crê de que Deus é poderoso para mover as coisas na sua casa? Ou você acha que tem gente mais poderosa lá que não deixa Deus agir? Como está a sua fé, homem? Irmãs, como estão a fé das irmãs dentro de casa? Pastor, meu marido está isso aqui, é viciado nisso. Eu não... Bote a sua fé no Senhor e Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer. Como está a sua fé? Não existe vício, não existe demônio, não existe potestade, não existe morte que possa contra o Senhor. Como está a sua fé hoje? Existem situações dentro da tua casa que está tentando roubar a sua fé. Em nome de Jesus, volte a sua fé para Deus. Volte a sua fé para o Senhor. O pouco que você tem, Deus fará muito na sua casa. E esse texto nos ensina essa lição. As circunstâncias não determinam o fim. Deus pode usar pequenas coisas para fazer grandes coisas. O Salmo de número 20, verso 7, diz para nós, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Louvado seja Deus! Eu confio no Senhor, querido. Você precisa continuar crendo de que aquele que prometeu é fiel. Continue depositando a sua certeza de que Deus é poderoso. Pela fé, irmãos, podemos enxergar a direção certa no meio da crise familiar. Não é o fim da sua família. Não é o fim. Deus vai restaurar aquilo que parece ter terminado.
E nós iremos ouvir testemunho dessa revelação de Deus aqui nesse lugar. Coloque diante do Senhor a sua vida e comece a andar em direção certa. Tire o que está errado e prove do que está certo, porque Deus é poderoso para fazer as coisas acontecer. Esse texto nos traz uma segunda lição nessa noite ainda. Famílias de fé e obediência seguem as orientações de Deus no meio da crise. Elas não apenas enxergam direção, mas elas então também seguem as orientações. O verso 3 e o verso 4 ele diz para nós: então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Olha, irmãos, é melhor escutar a voz de Deus do que os conselhos dos homens. Tem gente que está querendo ficar ouvindo conselho de gente que não tem nem conselho para te dar. Você quer falar das crises do teu casamento para algumas pessoas, que o casamento delas também está tão ruim quanto o seu. E não tem conselho bom para te oferecer. Às vezes a gente quer compartilhar dos problemas que a gente enfrenta com pessoas que não traz a nós orientações que produzem vida na nossa vida. E esse texto nos faz perceber algo bem interessante, porque primeiro o profeta ele traz a essa mulher uma pergunta, mas agora ele traz a ela uma ordem. Ele pergunta primeiro, o que tu tem em casa? E agora ele dá a ela uma ordem, um comando. Deus nos faz enxergar o que temos e Deus nos dá o comando para nos movermos na direção do que devemos nos mover. E ele então traz a ela algumas orientações que são vistas como ordem. A primeira, ele diz, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Perceba de que o que ele está querendo nos ensinar é de que eu e você não podemos querer a vida toda lutar as nossas lutas sozinho. Não dá, irmãos, para lutar sozinho. Encontre amigos de oração. Encontre pessoas de aconselhamento verdadeiro. Não é possível ficarmos a vida toda querendo vencer essa batalha sozinho. E ele faz a gente perceber de que aquela mulher deveria procurar pessoas que teriam o que seria necessário para a solução daquele problema. Existem pessoas que Deus vai te orientar a ir até elas, e elas terão palavras de Deus para trazer a você. Mas existem pessoas que não serão pessoas orientadas por Deus, e você deve fugir dessas pessoas. Pastor, o senhor acha que dentro da igreja tem gente que não é de Deus? Tem. Tem gente dentro da igreja que deseja o teu mal e quer o fim do teu casamento. Infelizmente, nem todo mundo que está dentro da igreja é crente em Cristo Jesus. Ore a Deus e peça ao Senhor que mostre para você a quem você deve procurar para que você tenha uma resposta de Deus através dessa busca. Mas tenha uma vida de relacionamento com Deus. Esse texto nos faz perceber de que essa mulher precisava procurar pessoas que estariam prontas para ajudá-la, e a busca dela fez com que ela encontrasse o que ela tanto precisava. Então, querido, não lute sozinho. Pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda é direção. Talvez você está vivendo na sua casa uma luta que você não está conseguindo se desvincular disso. Você está tentando, está lutando. Busque ajuda. Se você não consegue sozinho, procure pessoas que estarão sendo usadas por Deus para te abençoar. Essa igreja desenvolve o trabalho do comunhão, onde a gente pode, no lar, desenvolver o tempo de orar um pelo outro. Não lute sozinho, não ande sozinho, não seja a ovelha desgarrada. Procure o aprisco para que você possa ser tratado e alimentado da melhor maneira que Deus quer te alimentar. Essa mulher, então, estava aprendendo a conhecer, querido, a oportunidade de dividir suas lutas ao ir pedir ajuda. Você precisa entender isso hoje.
Você entrou aqui, está cheio de luta e está tentando lutar sozinho, peça ajuda. Encontre pessoas que serão amigos de oração, intercessores, pessoas que vão clamar pelo seu casamento, pela sua vida. Não lute sozinho, porque sozinho será difícil demais. Mas ele dá a ela uma outra ordem. E a segunda ordem que ele dá é: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Perceba de que nesse mesmo texto que orienta-nos buscar ajuda, é o mesmo texto que nos ensina também de que existe a hora de não procurar ajuda fora, mas encontrar ajuda dentro. Tem um montão de gente aqui que busca conselho e muita gente fora, mas dentro de casa não acha pessoas que podem aconselhar. Tem mulheres que buscam conselho com outros homens, mas dentro de casa não consegue confessar para o marido a sua luta. Tem homens que buscam conselho com outras mulheres, mas dentro de casa não consegue desabafar com a sua própria esposa. Ele está nos ensinando de que existe o tempo de buscar conselho fora, mas existe o tempo de entrar para dentro de casa, reunir a família e resolver os conflitos dentro da própria casa com a sua família. A gente não vive só do comunhão mais nos lares, mas dentro da nossa casa a comunhão tem que acontecer na nossa casa também. Tem a hora de fechar a porta de casa, sentar a família e provar do milagre que Deus manifesta dentro da família reunida. Ele então orienta essa mulher a perceber isso. Existe o tempo de ir e pedir ajuda, mas também existe o tempo de entrar em casa, fechar a porta e viver as nossas experiências pessoais entre família. Entre família, querido. Qual foi a última vez que você viveu uma experiência com a sua casa, no seu lar, entre você, sua esposa, se tem filhos, seus filhos? Nós precisamos começar a fechar a porta de casa. E esse texto nos faz perceber de que nós precisamos buscar em Deus viver intimidade com a nossa família. Mateus capítulo 6 diz para nós: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa mulher encontrou o necessário. Quando ela encontra, ela volta para casa, e ela fecha a porta na casa dela, e é quando ela fecha a porta na casa dela que Deus manifesta no secreto o milagre. Você pode até buscar ajuda de pessoas fora, mas o milagre vai ser dentro da casa com a sua família. Você vai ver lá dentro da sua casa Deus movendo as coisas naquele lugar. Essa mulher então fecha a porta, entra e prova do milagre. A mulher fala exatamente como o profeta orientou no verso 5. Vai dizer: depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Irmãos, existem situações que devemos fechar as portas para vê-las como o Senhor na nossa casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem porta que tem que ser fechada hoje, em nome de Jesus. E uma dessas portas é a porta do pecado. Existem lares aqui que estão vivendo a sua vida no pecado. E Deus está dizendo para você: fecha essa porta. Essa brecha aí é lugar que Satanás vai entrar. E se a gente não fechar as brechas, ele vai entrar e vai causar destruição na sua casa. Fecha as brechas agora em nome de Jesus. Se Deus está te mostrando amizades que tem que ser desfeita, sai fora dessa amizade. Porque isso pode influenciar na sua casa e trazer destruição na sua casa. Se Deus está te mostrando pessoas que estão te influenciando de maneira negativa, foge, porque isso vai te levar para pior. Existe a hora de fechar as portas, então fecha aquilo que Deus está mandando você fechar. Porque o contrário disso é perceber de que a gente não poderá provar do que Deus quer fazer na nossa casa, quando tem brecha aberta na nossa casa. Aquela mulher, então, ela segue a orientação e ela fecha as portas para viver o milagre. Nossa casa também é lugar, querido, de nos enchermos da presença de Deus. Você não vai se encher de Deus apenas aqui no domingo.
mas você precisa começar a se encher de Deus na sua casa todo dia. Amanhã é segunda-feira. A noite do carinho sai amanhã. Algumas famílias não saem segunda-feira para lugar nenhum. Na sua casa, desenvolva um tempo com Deus no seu lar, com a sua família. Feche as portas que devem ser fechadas e abra a porta que deve ser aberta. E a porta que deve ser aberta é a porta do seu quarto para você entrar. E a porta que deve ser fechada é aquela que está causando entre você e a sua família separação. O que é que Deus está falando com você nessa noite que tem que ser fechado? Fecha isso. Abandona isso. Deixa isso para o seu lar, então, crescer de maneira como Deus quer que ele cresça. Deus faz milagres quando fechamos a porta do nosso quarto. Quer ver o milagre, irmão, na sua casa? Fecha a porta. Não, pastor, mas eu só estou dando é só uma conversinha, do nada. A gente está só conversando sobre a irmãzinha que foi na igreja e ela estava toda desfigurada, a maquiagem dela estava toda borrada, a gente falou como ela estava feia. Fecha isso. Fecha isso. Não, pastor, mas eu só estava falando, comentando. Para, comentário maldoso é mentira. É a língua que não cabe dentro da boca. Fecha as portas para você provar do milagre na tua casa. Tem gente que não prova de milagre porque está com porta escancarada para o pecado entrar. Para fofoca, para mentira, para calúnia, para prostituição, para adultério, para fornicação. Fecha, porque senão o diabo vai entrar e vai bagunçar tudo isso aí. E Deus está te orientando nessa noite. Quer cuidar da tua casa? Fecha as portas que está aberta para o diabo entrar. Começa a perceber de que a orientação do profeta foi essa para aquela mulher. Pega o que é necessário, vai para casa e fecha a porta. Reúne a sua família, querido, e fecha as portas que está causando destruição na sua casa. Como terceira e última lição nessa noite, para que você saia daqui ainda um pouco mais sacudido e despertado a seguir a orientação da palavra. Famílias de fé e obediência desfrutam do sobrenatural de Deus no lar. Quem vive pela fé e quem obedece prova do milagre na casa. O verso 6 e verso 7 diz para nós: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Louvado seja Deus, querido. Sabe por quê? Primeiro, essa mulher teve fé. Mas essa mulher também é uma mulher que mostrou ter obediência à ordem do profeta, que vem da parte de Deus. E agora, ao ter fé e obediência, essa mulher prova do resultado daquele que vive colocando a sua vida, confiando no Senhor e seguindo as suas orientações. Quem confia no Senhor e segue a orientação, prova do milagre. Guarda isso. Quem confia no Senhor e segue as orientações, prova do milagre. Você quer ver milagre na tua casa? Bote a sua confiança na pessoa certa. Siga as orientações que Deus está trazendo a você e você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o milagre que Deus vai manifestar. O profeta então diz: paga a tua dívida. E ele fala assim, olha, é interessante porque ele coloca no plural, paga as suas dívidas. Porque ela tinha muitas dívidas. E é interessante como se ele estivesse falando, mulher, resgata lá esse negócio, essa fiança lá. Vai lá, resgata isso, paga tudo. E outra coisa, deixa eu te dizer mais. O resgate não vai ser apenas isso. O resgate vai ser do que você tem de mais precioso. O resgate são os seus filhos. Ele está dizendo, vai lá e resgata de volta. Eu quero falar com o pai agora, pai e mãe. Resgata o seu filho, querido. Resgata comunhão com seu filho. Resgata relacionamento com seu filho. Resgata. Nessa noite, você precisa resgatar os seus filhos da mão do diabo.
Aqueles meninos seriam tomados como escravo, vendido, usado para qualquer outra realidade de escravidão. E essa mulher vai poder agora resgatar os filhos dela de volta para o seio familiar. Ela vai poder dormir tranquila, porque ela trancou aquela porta, porque ela provou do milagre, porque ela colocou a fé no lugar certo. Resgata a intimidade com o seu filho. Nessa noite, Deus quer resgatar relacionamentos nesse lugar. Deus quer resgatar relacionamentos. E isso é entre você, pai, entre você, mãe, com o seu filho, com a sua filha. Chegou a hora de resgatar o que de fato tem valor. E o seu filho tem valor. As outras coisas são preços que se colocam, mas valores não se podem comprar. O seu filho tem valor, resgata. Resgata o seu filho. Quando Deus, querido, derrama bênçãos, nós podemos desfrutar delas de maneira abundante. Esse texto faz perceber de que essa mulher não prova apenas de um pouco de coisas boas, mas transborda. Quando Deus derrama a bênção, Deus transborda a bênção nas nossas vidas. E é isso que Ele está fazendo sobre esta mulher. Marcos capítulo 6, do 41 ao 42, o texto diz para nós, e eu quero ler com você nessa noite também. Evangelho de Marcos 6, 41 a 42. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos, para que os servissem o povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O Deus que operou milagre na vida desta mulher é o Deus que operou milagre na vida desses discípulos. E é o Deus que opera milagre nessa noite, nesse lugar. Ele continua usando coisas pequenas para fazer coisas grandes. E nessa noite o Senhor quer usar você para fazer coisas grandes na sua casa. Mas você precisa se colocar da maneira que Deus está te orientando neste lugar. Na medida que obedecemos, na medida que seguimos as orientações, nós podemos desfrutar do sobrenatural de Deus. Efésios capítulo 3, verso 20 diz para nós, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, nós podemos hoje desfrutar do sobrenatural de Deus na nossa casa e crer de que o Deus daquela viúva e o Deus daqueles órfãos é um Deus que não falha. O Deus da viúva e dos órfãos continua sendo o nosso Deus nesse lugar. E Ele não falha quando nós depositamos nele a nossa confiança.